Olá pessoal, eu me chamo Marcos Farto, sou especialista em legislação de trânsito e continuando o vídeo que eu fiz ontem, dia 16, hoje é dia 17 de dezembro de 2021, a respeito da fiscalização de Zona Azul, venho trazer informações mais robustas, a pedido até de comentários feitos no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Muito obrigado a você que está digamos, participando dos meus canais, das minhas redes sociais. Você que ainda não está, por favor, inscreva-se. E de antemão já peço, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, parentes, pessoas que você conhece, pessoas que foram multadas, porque é uma forma de socorrê-los e até trazer informações aos advogados também, que de repente precisam tirar alguma dúvida para defenderem seus clientes. A informação desse vídeo vai ajudá-los. Inclusive, até uma provocação às comissões de trânsito da OAB e até mesmo ao Ministério Público. Por quê? Nós não podemos rifar o espaço público, nós não podemos deixar que o espaço público seja privatizado para benefício de algumas empresas e algumas pessoas. Lembra lá atrás da questão da vaga da farmácia, que o farmacêutico achava que aquela vaga que estava diante da empresa dele pertencia a ele? Que era uma interpretação equivocada, claro. A vaga de farmácia é para qualquer cidadão que fosse utilizar o espaço para adquirir algum medicamento e por isso ele precisava de um estacionamento rápido. Então não era necessário que ele fosse naquela farmácia cuja vaga estava de frente. Ele poderia ir em qualquer outra, mas existia uma interpretação equivocada. E aí veio a resolução, salvo engano, 304, 306, que alterou isso. E hoje nós temos uma vaga que é estacionamento de 15 minutos ou no máximo 30 minutos para algumas questões particulares. Então, interpretações equivocadas levam a erro tanto para o agente que fiscaliza, se ele não for tecnicamente preparado, se ele não estiver atualizado, e também para o cidadão, que não sabendo como funciona, acaba sendo punido com uma autuação. E essa autuação não é só uma questão monetária, é uma questão de pontos na carteira que pode comprometer o emprego dele, ele pode perder o emprego por causa de uma multa elaborada de forma errada. Exatamente, porque pode somar numa suspensão ou impedir que ele adicione categoria na sua carteira de habilitação. Então, esta informação é para somar, tecnicamente, uma aula, tá? Uma aula rápida para não alongar muito, mas vamos lá. Você, gerente de trânsito, você, autoridade de trânsito, você, prefeito, vocês que estão administrando os municípios, precisam ter um consenso e até mesmo uma questão próxima à legislação de trânsito para não permitir que erros aconteçam e tragam prejuízo para o munícipe. Vocês têm uma responsabilidade. Eu já percorri dezenas de cidades ministrando aulas. Muito obrigado aos municípios que confiaram a mim, aos secretários que confiaram a minha responsabilidade, a formação de agentes de trânsito, para que fizessem um bom trabalho. É claro, tem que ser feito um bom trabalho, mas eu não posso prejudicar o munícipe por uma intenção particular e eu não posso absolver o munícipe que erra. Tem que ser feito, tem que ter ordem na casa. Se não houver ordem, vira uma bagunça. Sem que haja uma fiscalização severa, nós temos aí, infelizmente, milhares de mortes no trânsito por ano. São mais de 30, 40, 50 mil mortes por ano, que não é divulgado como deveria, mas são vidas que perdem por causa de uma falha no trânsito. Agora vamos falar da Zona Azul. Pois bem, eu tenho aqui em mãos o Código de Trânsito Brasileiro e esse aqui eu faço questão de até divulgar. Ele está desatualizado porque já tem edição nova, que é o Código de Trânsito anotado do mestre Júliver Modesto de Araújo, que é um dos meus mentores, né? É uma pessoa muito competente e capaz. E, inclusive, ocupa uma cadeira como conselheiro de trânsito no estado de São Paulo e tem ali o seu respeito dentro do cenário nacional. Pois bem, o Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei federal desde 1997, diz que o trânsito ele tem uma responsabilidade da União, compete à União muitas coisas. E ali ele fala que o trânsito seguro é um direito de todos. Logo no artigo 1º já fala que o trânsito nas vias terrestres abertas à circulação rege-se por este código. Olha só, ele não está atualizado, hein? Mas as vias terrestres regem-se por esse código. E não existe hierarquia, existe comprometimento, responsabilidade, competências. E ali no artigo 24 vai falar da competência municipal. Compete ao município legislar sobre parada e estacionamento. Então, os departamentos de trânsito, eles têm que seguir o que está na lei.
tem que seguir o que está no anexo 2 do Código de Trânsito. E ali ele tem que ser, entre aspas, respeitoso às competências de fiscalização. Então, quando o Código de Trânsito diz lá no artigo 280 que quem deve fiscalizar, no artigo 280, parágrafo 4º, né? O agente da autoridade de trânsito poderá ser servidor civil, poderá ser concursado, poderá ser seletista, poderá ser, inclusive, policial militar. Mas não é simplesmente pegar um jaleco, colocar no profissional e dizer vai lá e fiscaliza. Não, hoje esse profissional que ainda não está formado tem que ter um curso de 240 horas de formação. Mudou recentemente a lei. Aquele que já está formado tem que ter a cada 3 anos uma atualização de 32 horas. Então, é uma questão de responsabilidade imposta pela lei. Ou seja, não é a bel prazer, sai fazendo lei e sai fazendo fiscalização. Tem que ter conhecimento, tem que ter preparo técnico para isso. Então, quando eu disse ontem, e repito hoje, que aquele cidadão, aquele colaborador, aquele funcionário que trabalha para uma empresa particular, que vende cartela de zona azul ou área azul, não tem competência para ficar anotando notificações, não sou eu que estou falando, é a lei. Ele não é preparado, ele não tem um certificado, ele não tem um curso que lhe capacite para estar na linha de frente autuando. Ele não pode fazer isso. Seria, de repente, pensemos lá, uma usurpação de função. Outra questão, quando o órgão público privatiza espaço público dizendo que aquele espaço pertence à área azul para aquela empresa fiscalizar, ele está privatizando o espaço público. Lembra que eu acabei de falar da farmácia, que o dono da farmácia não poderia exigir que aquela vaga fosse só dele? Então, a autoridade de trânsito pode estar incorrendo no erro de privatizar, terceirizar um espaço que não é dele, é público, é federal, a questão da via pública estar à disposição do cidadão. Então, quando a autoridade delega à empresa para que ela delimite e fiscalize aquela delimitação, está errando. Ele está incorrendo em sérios erros que pode comprometer ali até, se for aprofundar muito, pense lá se não entra num crime de improbidade ou coisa próxima. Muito cuidado. A minha intenção aqui é orientar, tá? Instruir, para que se existem erros que eles sejam cessados. E se continuar com os erros, que assuma as consequências. Não sou eu que estou falando, recordo, é o Código de Trânsito Brasileiro. Pois bem, então, partindo da premissa que o agente da autoridade de trânsito competente para lavrar a autuação é aquele que passa por uma formação, e até mesmo a autoridade pode fazer a fiscalização, que está lá no capítulo 15 do Código, no capítulo 16 do Código de Trânsito, que fala a respeito das competências tanto dos agentes como das autoridades. Para fazer isso tem que estar preparado tecnicamente e tem que estar atualizado conforme a determinação legal existe. Então, aquele colaborador que trabalha para a empresa, ele não é agente da autoridade, ele não é autoridade, ele é um cidadão comum que está trabalhando, mas não tem competência para ficar anotando placa e mandando autuar. Vamos para a segunda parte de autuar. A autuação deve ser feita em flagrante. O que é flagrante? O agente da autoridade competente, nomeado, credenciado para fazer a fiscalização, ele tem que ver, ele tem que estar no local da autuação. Por exemplo, o agente de trânsito está lá no espaço público, ele chegou 8 horas para trabalhar naquele perímetro e vai conferir se as cartelas da Zona Azul estão nos veículos ou através do aplicativo, se as placas estão legalizadas para a utilização daquele espaço. Pois bem, a partir do momento que ele passa a fiscalizar, seja visual ou com aplicativo, ele chegou às 8 horas. Então já existe uma prévia em alguns locais que há uma tolerância de 15 minutos. Então ele passou às 8 horas e 2 minutos e viu que aquele determinado veículo não está autorizado de acordo com a cartela de área azul. São 8 e 2. Então, se há uma tolerância, ele deve continuar a fiscalização, ele vai até o final da via, volta e dali dá uns 15 minutinhos. Ao retornar, já são em torno de 8 e 17, ele vai novamente conferir se aquele emplacamento já está autorizado pelo aplicativo ou se há a cartela de área azul.
Nesse momento, se ele conferir e acusar que está legalizado, então não cabe autuação, porque há uma tolerância. Isso nós estamos falando de flagrante. O agente está no local constatando se há ou não irregularidade. O que não pode acontecer é aquele agente, aquela pessoa que vende cartela, anotar um recadinho, olha, são 8 horas e 10 minutos e a pessoa não possui a liberação da área azul. Aí 8h30 chega um agente de trânsito, seja ele policial, militar ou não, olha aquela notificação, olha, desde as 8h10 está aqui estacionado, então já vou autuar. Você não pode fazer isso, porque você chegou às 8h30, então você tem que esperar, se há aquela tolerância, até às 8h45. Isso é legalidade. Nós estamos no Estado democrático de direito, em que todos nós somos submissos à Constituição, à legislação que vigora em nosso país. Você, agente de trânsito, ou até mesmo você, autoridade de trânsito, não pode fazer autuação seguindo orientações de terceiros. Até porque a Resolução 371 de 2010, já tem 11 anos essa resolução, fala em seu anexo, você pode baixar aí a resolução 371, vai lá no anexo, que é a única folha que está em Word, o único arquivo que está em Word, porque todas as demais são em Excel, e lá vai estar no item 7, se não me engano, que não se faz multa por recomendação, não se lavra autuação por determinação de outrem. Isso não pode. Calma lá, que isso aí pode gerar até uma situação desagradável para você e dependendo até perder o seu emprego. Cuidado, você não pode fazer autuação por recado. Ah, mas alguém me mandou a foto, não interessa, você está lá? Não está. A lei não te autoriza. Então, se o artigo 1º do Código de Trânsito fala que o trânsito nas vias terrestres é de competência do Código, no artigo 24 ele delega ao município a competência das infrações de parada e estacionamento e também de circulação. Então, a autoridade de trânsito e até mesmo os vereadores, vamos aqui falar com os nossos edis, vocês são representantes do povo, eleitos constitucionalmente, ocupam cargos, vocês têm a incumbência de fiscalizar até mesmo isso. Vocês têm que entender sobre trânsito para poder até digamos, elaborar leis. Senão vai elaborar uma lei irregular que não vai ter efeito nenhum. Você não pode legislar sobre aquilo que não é de sua competência. Então até os vereadores têm que entender a respeito de trânsito. E vou falar um pouquinho para vocês também. Esse vídeo é um pouco longo, mas é para vocês entenderem como funciona. Ou seja, nessa questão, o Código de Trânsito delegou que dentro das regras o município pode legislar. Então, claro, como que funciona a Zona Azul? A Zona Azul é uma área que o município elege para o centro de comércio. E aí, de repente, uma pessoa quer fazer uma aquisição, está visitando a cidade, quer fazer uso do espaço público. Imagine se você tem uma loja, você cidadão tem uma empresa, uma loja lá, uma portinha lá no espaço central da cidade, e eu vou com o meu veículo, estaciono na frente da tua loja às 9 horas da manhã e vou embora e volto às 18 horas para buscar meu veículo, porque eu trabalho ali perto. Eu vou, infelizmente, prejudicar o teu comércio, porque alguém que vem de fora e quer visitar a tua loja, é uma empresa de celular, é uma empresa de perfume, ou para as meninas aí, para as mulheres que vende produtos íntimos, lingeries e assim por diante, que é o mercado. O meu veículo atrapalhou a tua comercialização. Então, quando se elabora uma regra dizendo o uso daquele espaço público é para fazer girar o capital, o mercado do município. Então, coloca-se lá uma tolerância de 2 horas. Então, ou seja, eu chego, estaciono, pago o uso por 2 horas e, dado as 2 horas, eu tenho que remover o meu veículo para outra pessoa utilizar aquele espaço. Eu não posso dar uma volta no quarteirão e estacionar no mesmo lugar. Seria muito prático, né? Eu peço para um amigo, guarda o lugar que eu vou dar uma volta do quarteirão. Não, eu tenho que ser educado, tenho que ser ético. Então eu tiro meu veículo dali e vou para um outro espaço, procurar um outro local para estacionar. Isso é para demanda de mercado, é para giro. O que não é estratégico e também não seria inteligente, o dono da loja estacionar na porta do estabelecimento dele e deixar o veículo lá o dia inteiro. Ele não está sendo estratégico para chamar clientes, porque ele está obstruindo a chegada de outras pessoas. Ah, mas essa pessoa vai estacionar ali e vai em outra loja. Claro, ela tem o direito de ir buscar o que ela interessa. Só que de repente, ao ter estacionado na frente da sua loja, ele pode não ter ido comprar, por exemplo, um fone de ouvido, um Bluetooth, né? E ele olhou assim na tua vitrine, ele foi lá, comprou o que ele queria na loja que ele
precisava ir e acaba entrando na tua loja e fazendo uma aquisição, por pequena que seja, mas é uma renda que entrou para a tua empresa. É para isso que existe a rotatividade da área azul. Então não é interessante, senhores edis, vereadores e até mesmo prefeito, que coloque uma taxa única para a pessoa usar o espaço público o dia inteiro. Você vai prejudicar o mercado, o giro necessário da área central. Então, tá aí uma outra informação importante e interessante. E isso também serve para as motocicletas. Se lá está que a motocicleta só pode ficar naquele bolsão durante 2 horas, exatamente, tem que respeitar. Colocou ali 2 horas no bolsão, deu 2 horas, vai procurar outro bolsão. Ah, mas eu trabalho na área central, farto. E agora, como é que eu faço? Eu vou perder a minha... Eu vou ter que sair do meu trabalho para ir lá? Você tem que se adequar às regras. É assim que funciona o jogo. Porque, de repente, outra pessoa vem de outra cidade e quer usar um bolsão e aquele bolsão está ocupado. O que eu não acho interessante é colocar demarcações, como estão fazendo aqui em Marília, dentro dos bolsões de moto. Por exemplo, eu tenho 2 motocicletas, uma mais pequena e uma maior. Aquela maior não cabe naquele espaço. Então, se eu não consigo colocar a minha moto naquele espaço, eu não posso ser autuado porque eu não respeitei a limitação que foi posta ali. Se aquela limitação é colocada como instrução, como um elemento orientador para que cada um coloque a motocicleta de forma legal e aí isso colabore para que seja organizado, legal, isso aí está correto. Agora, autuar alguém porque não estacionou exatamente dentro daquele espaço delimitado para a moto, aí você está errado. Você, agente de trânsito, está agindo errado. Você não pode entender desta forma, porque eu não estou privatizando o espaço público, tá bom? Outra questão importante é a respeito da forma que se aplica a autuação. Se a autuação tem que ser feita em flagrante, aí entra um outro erro que é gritante. Imagine que aquele funcionário da empresa anotou uma relação de 50 veículos. Aí ele manda para o escritório central manda para o departamento de trânsito, que vai ou para a mão do diretor de trânsito ou para o gerente de trânsito, e esses dois mandam um agente da autoridade sentar numa mesa e fazer autuações e mandar para a população. Tá tudo errado, pode até incorrer num crime aí de falsidade ideológica. Por quê? Quem que foi que flagrou supostamente a infração? Não foi aquele que está fazendo o auto de infração. Digamos que esse que está lavrando o auto de infração, amando irresponsável de alguém, ele também está incorrendo num crime ou num risco muito sério. Porque digamos que essa suposta irregularidade aconteceu no dia 10. E ele está trabalhando no dia 14, dia 15. Vamos supor que está trabalhando no dia 15. Aí vem aquele pacote, ele vai lá e começa a anotar. Só que se alguém conferir a escala dele, me dá a escala aí desse agente que lavrou a autuação. Vai olhar lá que no dia 10, esse que lavrou a autuação estava de folga. Como é que ele pode lavrar a autuação do dia 10 se no dia 10 ele estava de folga? Ah, mas ele recebeu ordem da autoridade. Ordem absurda não se cumpre. A resolução 371 acabou de falar que tem que ser feito em flagrante. Ele estava lá? Não, ele não viu. Então ele não pode lavrar. Ah, mas eu sou autoridade. Se você é autoridade, faça você. Então faça você a autuação. Coloque a sua cadeira à disposição do Ministério Público se ele fizer uma investigação e ver que você não estava lá no local da autuação e que você está fazendo multa por romaneio, a pedido de alguém que não é competente para isso. De repente, alguém por maldade pode anotar uma placa de um desafeto e mandar para outro lavrar a autuação, que inocentemente vai fazer a autuação punindo o desafeto daquele que usou da sua caneta para prejudicar alguém que ele não gosta. Por isso que o Código de Trânsito tem suas reservas em dizer que a autuação tem que ser feita em flagrante e não pode ser feita a mando de ninguém, a pedido, sem que seja flagrada a autuação. Por isso, a utilização do espaço público ela é necessária, ela tem que ser legalizada, ela tem que ser eticamente respeitada. Espero que com esse pequeno instrumento de orientação, você, autoridade de trânsito, você, secretário de trânsito, você, prefeito, você que tem a incumbência de gerenciar e fiscalizar, entenda que eu quero trazer com essa informação, digamos, a excelência do teu trabalho. Tá? Eu quero trazer para que você interaja com a população, não que você seja visto como um inimigo da população. É a indústria da multa, só faz isso porque é pobre, porque o meu veículo é velho, se fosse veículo de rico não fazia. Então, a fiscalização, o ato de fiscalizar é um sacerdócio.
Eu trabalhei por mais de 23 anos na fiscalização e eu sempre procurei ser ético, sempre respeitoso. Se eu via, eu fazia, se eu não via, eu não fazia. E não está na incumbência de quem fiscaliza o ato de interpretar. Você não tem que interpretar nada. Não é competência da fiscalização, do Poder Executivo, seja da autoridade de trânsito, ou aquele que faz a fiscalização, criar interpretações. Está lá, proibido de estacionar, proibido de estacionar. Estacionar em desacordo com a regulamentação, qual é a regulamentação? A placa está dizendo que é X, olha, pode usar o espaço por 2 horas, então tem uma tolerância de 15 minutos, então eu tenho que seguir o que está naquela placa. 2 horas com tolerância de 15 minutos. Ah, aqui é um espaço proibido parar e estacionar das 18 às 22 horas. Se eu estacionei 18 e 21, às 22 horas e 2 minutos, aquela placa não funciona mais. Então, eu tenho que seguir o que está na lei. Ah, mas tem um espaço público na área central que lá é uma vaga carga e descarga. Olha uma informação interessante. Tem lá meio quarteirão de carga e descarga das 22 horas às 10 horas da manhã. Está lá a placa, somente isso. Aí deu 10 horas e 5 minutos, eu chego com o meu veículo e estaciono naquele espaço. Só que lá não tem informação que eu tenho que pagar a zona azul. Então eu posso deixar o meu veículo lá sem problema nenhum e não posso ser autuado, porque a placa está dizendo que aquela vaga está reservada das 22 às 10 horas da manhã, fora desse horário ela está livre. E não está dizendo que naqueles das 10 às 22 horas eu tenho que pagar a área azul, porque não tem a informação na placa que está ali reservando aquele espaço. Por isso que eu tenho que conhecer a lei, eu tenho que ser técnico, eu tenho que ser, digamos, estudioso do assunto. Não é simplesmente fazendo a bel prazer. E vou encerrar esse vídeo falando do parecer, da expedição do CETRAN, do Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo, do qual eu tive a grata satisfação de ocupar a cadeira por 2 anos e alguns meses. Só me afastei por uma questão particular. Me tornei aluno de mestrado aqui da nossa gloriosa Universidade de Marília. Hoje eu estou aluno de mestrado e eu não conseguiria desenvolver um bom trabalho lá. Aí meu respeito e minha gratidão ao presidente Frederico e a toda a equipe de conselheiros, que eu tive a satisfação de acompanhá-los por 2 anos. Muito obrigado por esta oportunidade. Eu fui reconduzido à cadeira titular, mas por conta dessa minha particularidade de mestrado, eu abri mão, porque eu não conseguiria conciliar as 2 coisas, eu faria um mau trabalho. Então eu me afastei, mas depois que a gente terminar o mestrado, se houver oportunidade, terei o maior orgulho e prazer de estar novamente ladeado de pessoas tão competentes e tão dignas dessa cadeira de trânsito como os conselheiros de São Paulo. E lá eles elaboraram uma nota, um parecer, dizendo que é ilegal a fiscalização por terceiros. Ou seja, é só você consultar, depois eu coloco na nota explicativa, seja no Facebook, no Instagram e no YouTube, qual é o número desse parecer, desse documento, para vocês pesquisarem. Porque é técnico, ou seja, somente quem tem autoridade pode fazer, e não pessoas que não fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. Pessoal, muito obrigado por vocês acompanhar esse vídeo. Inscreva-se no meu canal, compartilhe. Ficou um pouco longo, 23 minutos, mas eu precisava trazer essa informação. E reclame um direito que é seu. Se você foi multado dessa forma irregular, procure um advogado, procure um bom advogado aí, faça um recurso, busque os seus direitos, porque cada centavo que você conquista suando honestamente não pode ser desperdiçado ilicitamente por ações que não são legais dentro daquilo que o nosso Código de Trânsito determina. Tem que ter fiscalização que faça de forma correta. Tem agente de trânsito que ele faça um bom trabalho. Não tem agente de trânsito, faça um concurso, prefeito. Abra espaço. O trânsito não é para criar a expectativa na população que virou indústria de multa. Se você contratar bons profissionais que façam a formação legal desses profissionais, você vai ter muito mais respeito do que imagina, porque o agente da autoridade de trânsito, aquilo que eu sempre digo, ele é um anjo da guarda no trânsito. A presença dele evita mortes. Quando ele não está, vira uma bagunça. Se ele for bem preparado, se ele for técnico e responsável, tiver comprometimento, os meus alunos e ex-alunos sabem disso, graças a Deus, sempre tive um bom relacionamento com eles e já voltei em outros municípios para continuar um trabalho iniciado, é porque foi desenvolvido um bom trabalho. Então, as pessoas deixam de morrer no trânsito por causa de imprudência de outros.
aos meus irmãos policiais militares que, digamos, rotineiramente, né, todos os dias estão trabalhando na segurança pública e também fiscalizam o trânsito. Vocês têm o respeito da sociedade, é constante nos escritos aí das minhas redes sociais a confiança que a população deposita em vocês, porque vocês desenvolvem um bom trabalho. Então, para aqueles que têm um deslize, e isso está nos comentários, por isso que eu vou falar aqui, por favor, reavaliem o comportamento. Viseira abaixada, cinto de segurança, a lei é para todos nós, não adianta. Né? Eu fui policial, atuei como policial durante 23 anos. É claro, a gente tem as dificuldades em algumas áreas perigosas, alguns riscos, mas nós somos a malha protetora da sociedade. Hoje eu sou veterano, graças a Deus, com muito orgulho, e me somo a um exército, a um batalhão aí de outros veteranos, mas nós somos a malha protetora da sociedade e nós temos que dar exemplo. Então vamos dar um bom exemplo. É tão simples, abaixar a viseira, colocar o cinto, principalmente nas áreas centrais, nas áreas que são mais seguras. Vamos fazer isso, a população tem orgulho de nós. Façamos o nosso papel com muita dignidade e respeito. Deus abençoe a todos vocês, obrigado e compartilhe esse vídeo. Eu me chamo Marcos Farto, sou especialista em trânsito e hoje, dia 17 de dezembro de 2021, compartilhe esse vídeo em meu canal. Muito obrigado.